Reviravolta no caso da médica do Exército encontrada sem vida em sua própria casa. Mais de um ano após o fato, o caso foi finalmente solucionado, e o homem apontado como principal suspeito do crime foi capturado. Na época, ele mentiu para a polícia, relatando que a médica tinha tirado a própria vida, porém, uma investigação mais profunda do caso apontou divergências e chegaram à conclusão que o caso se tratava de um feminicídio. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Vestígio 8. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei, para você ficar por dentro dos próximos casos. No dia 9 de março de 2023, a médica do Exército, Rosângela da Silva Santos do Nascimento, foi encontrada sem vida no seu apartamento, na zona norte do Rio de Janeiro. Imagens do condomínio onde a vítima morava ajudaram a polícia a analisar o caso. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que Rosângela morreu por asfixia e intoxicação. No organismo dela, foram identificadas substâncias químicas encontradas em tranquilizantes e medicamentos para dor. O inquérito da polícia concluiu que a capitã do Exército Rosângela Nascimento foi morta pelo próprio namorado. Trata-se de Elton Hilton Herculano de Lima, de 32 anos, que logo após cometer o crime, acionou os paramédicos a fim de camuflar o feito e confundir a polícia. No dia do crime, Rosângela chega na sua residência por volta das 16 horas. Um pouco depois das 22 horas, quem aparece nas imagens é Elton, indo em direção ao apartamento da médica. 20 minutos depois, Elton aparece novamente depois de acionar o socorro. Ele desce até o saguão do prédio para receber a equipe médica na portaria. O primeiro socorrista é visto no corredor exatamente às 23 horas. Em um dos trechos do seu depoimento, Elton disse que ao abrir a porta do apartamento, avistou Rosângela caída no chão, desacordada e com uma seringa introduzida na veia do braço direito. E ainda acrescentou, dizendo que não acreditava que Rosângela poderia ser capaz de tirar a própria vida. Elton é estudante de Direito e fazia estágio na área, além de alguns serviços voluntários. Rosângela Nascimento era médica capitã do Exército, ingressou na corporação em 2012 e fazia especialização em anestesiologia. Elton e Rosângela se conheceram em um site de relacionamento no final de 2018. Segundo familiares e amigos, o namoro entre os dois sempre foi conturbado, com discussões e brigas constantes, já que Elton sempre foi visto como uma pessoa possessiva e gananciosa. Por muitas vezes Rosângela tentava dar um fim no relacionamento, mas de alguma forma, Elton continuava tendo acesso aos bens de Rosângela, como o carro e o apartamento dela. Isso gerava uma revolta principalmente na família da médica, que nunca aprovou o relacionamento. Entre idas e vindas, ele vinha, ele entrava com tag, ela deixava entrar para não incomodar os vizinhos. A advogada de defesa de Elton afirma que Rosângela sempre fez uso abusivo de medicamentos e que isso motivava brigas entre o casal. É um medicamento altamente controlado, ele é somente de uso hospitalar, ele não se vende em farmácia, ele não é nem mediante receita controlada. E ela, como médica do Exército, ela tinha acesso a essa medicação. No dia da morte da capitã Rosângela, funcionários do prédio afirmaram que Elton apenas avisou a portaria sobre a chegada de uma ambulância, porque alguém estaria passando mal, mas que em momento algum, Elton pediu ajuda, e nem sequer demonstrava preocupação com a situação. Por volta de meia-noite, uma mulher que se apresentou como amiga de Elton foi até o apartamento. Essa mesma mulher, segundo familiares de Rosângela, seria amante de Elton e teria participação direta junto com Elton no sumiço de pertences de valor de Rosângela após a sua morte. Desconfiamos, porque além das brigas que já estavam ocorrendo, do término que ele não aceitava, nós encontramos o apartamento todo revirado e pertences da Rosângela que não estavam lá, como celular, joias, o carro que está em propriedade dele até hoje. Desde a morte da médica e capitã do Exército, o apartamento permaneceu vazio. A família de Rosângela não conseguiu mais conviver na residência, já que o local trazia um sentimento de vazio e uma triste lembrança. Rosângela morava no apartamento com os pais, que no dia do crime estavam viajando.
Tinha muito medo dele. Ao meu ver, também, ele fez tudo para se aproveitar desse relacionamento. Ele, inclusive, ele fez em cartório, uma declaração de união estável após a morte da vítima e tentou instaurar um inventário na justiça para se apossar dos bens da vítima. A família de Rosângela se deslocou até o prédio no dia do crime, depois de receberem algumas ligações avisando que a capitã do Exército não estava bem. De uma forma estranha, a família de Rosângela foi impedida por Elton de subir até o apartamento. A cunhada conta ainda ter desconfiado porque ele já não aceitava o fim do relacionamento. E ainda reforça que Elton transferiu mais de 20 mil da conta da capitã para ele na semana da morte. Quando finalmente tiveram acesso à residência, encontraram Rosângela caída no chão e o apartamento completamente revirado, com muitos pertences de Rosângela roubados do local. E a história que Elton contou, afirmando que encontrou Rosângela já sem vida quando ele chegou, tem uma série de contradições, que nunca convenceu a família da vítima, nem os vizinhos que conviveram com os constantes atritos entre o casal. Quando o SAMU chegou, o médico disse que não tinha seringa e nem garrote. Nós chegamos depois do SAMU. Quando nós chegamos, já tinha uma seringa, um garrote no braço direito. Rosângela é destra. Ela não poderia, ela mesma, injetar por ser destra. Então, a gente acredita que ele implantou a seringa com a medicação e o garrote para dizer que ela tinha se suicidado. A gente acredita que ele dopou e depois ele asfixiou. Ela já grogue, ele foi lá e asfixiou. Porque ele ficou 20 minutos dentro do apartamento. Se ela já estivesse morta, o que ele estaria fazendo 20 minutos dentro do apartamento se não for chamar socorro? Porque além das brigas que já estavam ocorrendo, do término que ele não aceitava, nós encontramos o apartamento todo revirado e pertences da Rosângela que não estavam lá, como celular, joias, o carro que está em propriedade dele até hoje, foi no cartório. Ele fez uma certidão unilateral de união estável pós-morte, com 2 testemunhas ligadas à família dele e entrou com pedido de pensão no Exército. Ele conseguiu? Não, foi negado. Quando ele ligou para o pai dela, ele disse que ela estava passando mal. Como se ela já estava morta quando ele chegou, se ele mesmo disse que ela estava passando mal. Em depoimentos, os vizinhos relataram muitas brigas entre o casal, e sempre as discussões eram acompanhadas por estrondos e barulho de objetos quebrando. E ainda afirmaram que na madrugada do dia do crime, ouviram um homem falando ao telefone sobre bens e imóveis. Em depoimento, o médico que atendeu a ocorrência afirmou que não havia junto ao corpo da vítima qualquer instrumento como seringas, scalpes, garrotes, que pudessem indicar que a vítima havia feito uso intravenoso de qualquer medicação. Ainda afirmou que a morte da vítima se deu por volta de 1 hora antes da chegada do socorro médico. De acordo com o perito legista Júlio César Cury, que analisou o laudo da necrópsia, não houve asfixia mecânica. A parada respiratória foi provocada pelo remédio controlado de uso hospitalar fentanil. Quando o rapaz chegou no apartamento e a encontrou, ela já estava morta há pelo menos 2 horas e meia, 3 horas. Porque a SAMU chegou às 11 horas, ele tinha chegado 40 minutos antes, e o médico da SAMU descreveu rigidez cadavérica na vítima. O laudo foi de uma morte rápida, por asfixia, por causa do que está descrito aqui, e não havia nenhum outro comemorativo de agressão externa, né? E somente esse infiltrado hemorrágico superficial na musculatura do pescoço do lado direito. Eu pergunto a você, se ele tentou estrangulá-la, por que só tem do lado direito, não tem do outro lado? Não tem na pele. Então ninguém estrangula ninguém apertando um lado só. Então isso é uma coisa que causa dúvidas. A gente não pode ter dúvida. Foram vários indícios que nós mudamos a nossa perspectiva de uma investigação de suicídio para uma investigação de homicídio. Principalmente pelo laudo, que constatou que ela morreu de asfixia e uma intoxicação endógena por ingestão de algum medicamento.
A família afirma que Elton usa o dinheiro e os bens materiais de Rosângela como se fosse dele. E esse comportamento se intensificou depois da morte da médica. Eu acho que chega até a uma sociopatia, né? Porque não existia bem da Rosângela, os bens eram dele. Tipo assim, uma violência patrimonial, né? A advogada de Elton nega as acusações e ainda reforça que a atitude de Elton sobre os bens é um direito dele. Eu convivia com ele há 4 anos de forma marital. Então é um direito que ele tem o direito de buscar para receber a pensão por morte como um companheiro. O pai e a mãe, eles estão muito abalados, né? Porque, na verdade, você nunca espera que uma filha vai acontecer isso com uma filha. Essa lembrança que fica de uma pessoa que gostava muito do que ela fazia. Ela se dedicava muito ao que ela fazia, exercer a medicina. Elton Hilton Herculano de Lima, acusado de matar Rosângela, foi capturado e preso no dia 13 de setembro. A defesa disse que segue aguardando o julgamento de um habeas corpus. Obrigado por assistir. Se esse vídeo foi relevante para você, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei, para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Até lá!